Conseguiram fazer a lista de matrizes toda? Muito claro. Não conseguiu. Eu não consigo. Bom, hoje então nós vamos corrigir essa lista de matrizes, tá? Vamos ficar aqui em sala de aula porque, como nós estamos subindo o horário, não temos laboratório disponível nesses 2 primeiros horários, tá? Mas depois da correção, vou disponibilizar para vocês o código-fonte, mas é importante que vocês façam. E não conseguiu fazer com a explicação, com acesso ao código-fonte. Tem 2 alunas que não têm condição para vir, então estou transmitindo a aula, estou gravando e vou disponibilizar para vocês no Classroom, tá? Não é só copiar o código, é realmente construir o código com base naquilo que vocês entenderam. E as monitorias estão participando? Não, né? Pois é, nós vamos ter que devolver o recurso aí do monitor. Se não está sendo utilizado, então nós vamos devolver o dinheiro, né? Devolver o recurso. Tem que aproveitar, gente.
O Matheus está à disposição não só para o conteúdo que a gente está vendo agora, mas todo o conteúdo anterior, tá? Ele pode rever tudo com vocês, tirar dúvidas. Então, aproveitem aí a disponibilidade do Matheus. Quem está em casa e está me escutando bem? Dê um retorno aí, por favor. Stephanie, Taimara. Ok. Bom, esse primeiro exercício eu expliquei, mas não corrigi, né? Leia uma matriz 4x4 e troque os valores da primeira linha pelos da primeira coluna, vice-versa. Escreva ao final a matriz obtida. Todos esses exercícios de matrizes nós vamos desenvolver gerando valores aleatórios, tá? Mas nada impede que vocês façam digitando os valores para o preenchimento da matriz. Então, como eu vou fazer sempre utilizando valores aleatórios, nós vamos primeiro preencher a matriz, apresentar o seu conteúdo, depois alterar o conteúdo conforme o programa está pedindo, né, o problema está pedindo, e depois apresentar a matriz novamente. Ok? Quem está digitando não precisa mostrar a matriz antes, porque você está vendo, né, os valores estão sendo digitados. Para o caso que eu vou gerar, eu não sei quais valores foram gerados, então eu vou apresentar a matriz antes de executar o que o problema está pedindo. Então, a matriz é 4x4, nós vamos trocar os valores da primeira linha pelos valores da primeira coluna. Tá? Então, aqui, defini uma constante tan de valor 4. Tá? O nome da constante é tan e o valor dela é 4. Tan vai ter esse valor 4 do início ao fim da execução deste programa. Por isso, é uma constante. Tá? E eu posso utilizar o conteúdo de constantes para declarar tamanhos, né, definir quantidade de elementos de uma matriz. Boa noite. Então, a minha variável, né, que vai ser declarada como matriz é a variável mat. E ela vai ter tan linhas e tan colunas. Se eu quiser mudar a quantidade de linhas e colunas, basta alterar o tamanho dessa matriz através da constante tan. Tá? E uma variável para representar o índice, possivelmente da linha, e J, uma variável para representar o índice, possivelmente da coluna. Isso porque essas são variáveis que eu posso utilizar em qualquer parte do programa. Então, pode ser que em algum momento eu utilize o i, a variável i, como sendo o índice da coluna, ou como sendo uma variável auxiliar para uma outra operação dentro deste programa, tá? Mas, em linhas gerais, o i representa o índice da linha e o j, o índice da coluna. Como eu preciso trocar valores dos elementos da matriz, eu preciso de uma variável auxiliar para fazer essa troca, para não correr o risco de perder os valores anteriores. Então, quando eu faço com que uma posição da matriz receba o conteúdo de outra posição da matriz, essa sobreposição vai substituir o valor anterior. Então, não tenho mais acesso a esse valor anterior. Então, toda vez que eu preciso trocar valores, eu preciso de uma variável auxiliar para poder receber um determinado valor temporariamente, enquanto eu faço esse procedimento da troca. Então, foi declarada aqui a variável chamada troca. Primeira coisa, então, preencher o conteúdo da matriz. Utilizei aqui duas estruturas de repetição, uma com a variável i, que começa de 0 e vai até tan menos 1, né, enquanto i for menor do que tan, que é a última posição, né, a última linha dessa matriz. O i aqui, então, está representando o índice das linhas. I mais, para ele caminhar de 1 em 1. Dentro deste for, eu tenho um outro for. Por quê? Os elementos da matriz, né, têm uma visualização para nós, seres humanos, de como se fosse uma tabela, com linhas e colunas. E para acessar cada elemento da matriz, eu preciso da associação de linha com coluna. Então, para cada linha, para cada i, eu preciso percorrer todas as colunas dessa linha i. Então, por isso, uma outra estrutura de repetição para percorrer com a variável j todas as colunas dessa matriz. E toda vez que o i é incrementado, o j é inicializado novamente e incrementado a cada interação.
Então, a cada vez que esse for mais interno é executado, o i permanece com o mesmo valor. O j começa de 0, vai depois 1, 2, 3. Quando o j chegar a valer 4, 4 não é menor do que 4. Então, ele finaliza essa estrutura de repetição for, volta no for mais externo, incrementa o i e depois inicializa o j novamente. Então, o i que valia 0, agora vale 1, depois vai valer 2, depois vai valer 3. Para cada valor de i, o j é inicializado novamente e você percorre todos os elementos da coluna da matriz, daquela determinada linha. Tá claro isso, né? A forma de percorrer a matriz. Deixa eu pegar aqui uma tabelinha que nós utilizamos como exemplo na aula passada. Então, aqui tem a estrutura da matriz, nós temos as linhas 0 até 3 e as colunas 0 até 3 também. Então, para cada valor de i, o i valendo 0, o j vai 0, 1, 2, 3. Depois, o i é incrementado, passa a valer 1, o j volta para 0. Então, j 0, 1, 2, 3. Depois, o i é incrementado, passa a valer 2, e o j é reinicializado, j 0, 1, 2, 3. E assim você vai percorrendo os elementos da matriz. Para cada valor de i, você percorre todos os elementos da coluna. Certo? Então, percorrendo toda a matriz e preenchendo o conteúdo de cada elemento, que é a associação de linha com coluna, sempre nessa ordem, primeiro o índice da linha, depois o índice da coluna. Recebendo um valor gerado aleatoriamente com a função range, que pertence à biblioteca stdlib.h. Então, para utilizar a função range, eu preciso incluir essa biblioteca stdlib.h. Por 150, porque eu quero aqui valores até 49. Então, o valor que for gerado aleatoriamente é um inteiro. Esse valor vai ser dividido por 50 e retornado o resto dessa divisão. Por cento retorna o resto da divisão, né? Então, o valor máximo para um resto de uma divisão por 50 é 49. Então, esse é o valor máximo que vai ser atribuído a essa matriz. Não quer dizer que eu vou armazenar 49 elementos. Quer dizer que, de todos os números que forem gerados, o valor máximo vai ser 49. Em seguida, apresenta o conteúdo da matriz gerada, tá? Então, printf fora do for para aparecer esse texto apenas uma vez. E dentro do laço de repetição for, estou percorrendo as linhas, outro for para percorrer as colunas. Vou imprimindo os elementos de cada linha. Quando o i estiver valendo 0, o j começa de 0 e depois j1, j2, j3. Imprimir todos os elementos da primeira linha da matriz. Em seguida, salto para a linha de baixo, para ele imprimir no formato da matriz, com linhas e colunas. Então, aqui eu apresento esse conteúdo da primeira linha da matriz, em seguida salto uma linha. O i é incrementado, o j volta para 0, e eu imprimo agora todos os elementos da segunda linha da matriz. E assim por diante. Para cada linha que foi apresentado, todo o conteúdo da linha, fora desse for mais interno, tem um printf contra barra n para saltar para a linha de baixo. E apresentar a matriz neste formato que está aqui. Este formato. Então, os elementos da primeira linha, pula para a linha de baixo. Elementos da segunda linha, pula para a linha de baixo. Elementos da terceira linha, pula para a linha de baixo. Elementos da quarta linha. Certo? Até agora, só aqui. Preenchi a matriz e apresentei o conteúdo da matriz geral. Em seguida, nós vamos fazer a troca dos elementos da primeira linha com os elementos da primeira coluna. Então, nós fizemos essa simulação aqui na aula passada. Quais elementos serão trocados? O primeiro elemento da primeira linha é esse aqui. O primeiro elemento da primeira coluna também é esse aqui. Então, é simplesmente trocar esse elemento com ele mesmo. O próximo elemento que vai ser trocado é o segundo elemento da linha 0. O segundo elemento da linha 0 é esse aqui. Ele vai ser trocado com o primeiro elemento da coluna 0. Então, esse aqui vai trocar com esse. Elemento 0, 1 vai ser trocado com o elemento 1, 0.
O segundo elemento da primeira linha, que é esse aqui, o 02, vai ser trocado com o segundo elemento com o primeiro elemento da segunda linha, que é o elemento 20. Então, esse elemento vai ser trocado com esse aqui. E o terceiro elemento da linha 0, da primeira linha, vai ser trocado com o primeiro elemento da linha 3. Esse elemento vai ser trocado com esse aqui. Ou seja, os elementos que estão sendo trocados são somente esses da primeira linha. A linha vai ser sempre 0. Com os elementos da primeira coluna. A coluna vai ser sempre 0. Então, para fazer essa troca desses elementos, eu não preciso percorrer todos os elementos da matriz. Preciso percorrer somente esses elementos. 01, 00, 01, 02, 03. 00, 10, 20, 30. Só preciso percorrer estes elementos. Então, não vou precisar aqui percorrer toda a matriz, linhas e colunas. Eu tenho aqui uma variação do número da linha para esses primeiros elementos e tenho aqui uma variação do número da coluna para esses primeiros elementos e uma variação do número da linha para esses outros elementos que estão aqui. Sempre quando esse é 0, esse é 0. Esse é 1, esse é 1. Esse é 2, esse é 2. Esse é 3, esse é 3. Então, aqui eu posso fazer a troca desses elementos somente com uma variável que vai de 0 até 3. Então, só preciso aqui de uma estrutura de repetição. Não preciso percorrer todos os elementos da matriz. Sendo assim, criei aqui uma variável chamada i, que vai começar de 0 e vai até 3, enquanto for menor do que tanto. Então, aqui, eu vou trocar os elementos da linha 0, coluna i, com os elementos da linha i, coluna 0. Elementos da linha 0, coluna i, o i vai de 0 a 3, com os elementos da linha i, coluna 0. O i vai de 0 até 3. Então, ora o i vai representar a coluna para esses elementos, ora o i vai representar a linha para esses elementos que estão aqui. É o mesmo i, que para um vai ser a coluna e para o outro vai ser a linha. Então, nós vamos fazer essa troca entre esses elementos. Variável auxiliar troca está guardando o elemento 0i. O elemento 0i vai ser substituído pelo elemento i0, linha i, coluna 0. E o elemento i0 vai receber o conteúdo da variável troca, que era, né, o conteúdo da posição 0, coluna i. E assim nós vamos fazer a troca desses elementos. O que está variando aqui é o i. Para esse elemento vai ser sempre linha 0, para esse elemento vai ser sempre coluna 0. E o que varia aqui é a linha, o que varia aqui é a coluna. Sim. Número 1. Então, com essa estrutura de repetição for, nós vamos trocar todos os elementos da primeira linha 0, com os elementos da primeira coluna 0. Depois de realizada a troca, nós vamos apresentar o conteúdo dessa matriz com a troca realizada pelos elementos da primeira linha com os elementos da primeira coluna. Aí, para imprimir a matriz, novamente, percorrer todo o conteúdo da matriz, linhas e colunas, imprimindo o conteúdo de cada linha, em seguida, salta para a linha de baixo. E assim por diante, para apresentar a matriz naquele formato quadrado. A matriz gerada foi essa aqui, trocando os elementos da primeira linha, 41, 17, 34, 00, 41, 17, 34, 00, com os elementos da primeira coluna, 41, 19, 12, 31, 41, 19, 12, 31. Então, fizemos a troca. Os outros elementos permanecem os mesmos. Não muda. Eu vou disponibilizar o código-fonte para vocês. Tá? Vou disponibilizar no Classroom. Entenderam, pessoal? A sequência para resolver este problema? Beleza. O próximo pede para ler uma matriz 8 por 8 e transforme numa matriz triangular inferior, atribuindo 0 a todos os elementos acima da diagonal principal.
escrevendo no final. Então, mesma coisa, eu vou gerar uma matriz com valores aleatórios, 8 por 8. Em seguida, eu vou substituir os elementos que estão acima da diagonal principal por 0. Ou seja, eu vou desconsiderar estes elementos. Vou considerar apenas os elementos que estão abaixo da diagonal principal, né? Tornando uma matriz triangular inferior. Então, essa é a questão 2. Constante tan definida como 8, né, para facilitar o trabalho daqui para frente. Declarada uma matriz 8 por 8 e J para percorrer linha e coluna da matriz. Preenchimento da matriz não muda, mesma coisa. Apresentação da matriz que foi gerada não muda, a mesma coisa. E agora, nós vamos atribuir 0 aos elementos que estão acima da diagonal principal. A diagonal principal da matriz é essa aqui. Para saber se o elemento está acima da diagonal principal, nós avaliamos o índice e a coluna desse elemento. Então, todos os elementos que estão acima da diagonal principal, o número da linha é menor do que o número da coluna. Então, o índice da linha 0, coluna 1, é menor. Então, esse elemento está acima. Esse elemento aqui, linha 1, coluna 3, está acima da diagonal principal. Então, se linha for menor do que a coluna, é porque o elemento está acima da diagonal principal da matriz. Ao percorrer todos os elementos da matriz, nós vamos verificar se o índice da linha é menor do que o índice da coluna, então atribuo 0 a este elemento. Não foi isso que pediu? Atribuindo 0 a todos os elementos acima da diagonal principal. Foi isso que pediu. Fez uma cara estranha aí. Como assim? Por que está fazendo isso? Porque foi pedido. Tá? Depois disso, apresentar a matriz triangular inferior. Tá? Executar. Está aqui a matriz que foi gerada. E depois, a matriz triangular inferior, com elementos somente. Oi? A linha seria maior, né? Linha maior que a coluna. Linha menor que a coluna. E menor que J. Oi? Acima da diagonal principal, sempre o número da linha vai ser menor do que o número da coluna. Linha 0, coluna 0. Não é menor. Então, não está acima da diagonal principal. Linha 0, coluna 1. Está acima. Linha 0, coluna 2. Está acima. Linha 0, 1, 2, 3, 4. Coluna 0, 1, 2, 3, 4, 5. É menor. Linha 4, coluna 5. Então, sempre os elementos que têm o número da linha menor do que o número da coluna é porque ele está acima da diagonal principal da matriz. Abaixo da diagonal principal é se o índice da linha é maior do que o índice da coluna. Então, ele está aqui abaixo. Linha 0, linha 1, coluna 0. Coluna menor que linha. Então, está abaixo. Esse elemento aqui, ó. Que elemento é esse? Qual o número da linha? Linha 2, coluna 1. Começa de 0. Linha 2, coluna 1, linha maior que coluna. Então, está abaixo da diagonal principal. Então, a linha 0 lá, faz parte da inferior? Esse primeiro elemento? Linha 0, coluna 0. Está acima ou abaixo? Nem abaixo, nem acima. Está na diagonal. Não está nem acima nem abaixo. Linha igual a coluna. De colocar assim maior, ele também traria. Não. Se fosse maior ou igual. Só maior, não. Se for igual, está na diagonal principal. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Se o índice da linha é igual ao índice da coluna, é porque o elemento está na diagonal principal da matriz. Se o índice da linha é menor do que o índice da coluna, é porque ele está acima da diagonal principal. Se o índice da coluna é menor do que o índice da linha, é porque ele está abaixo da diagonal principal. Gente, eu confundindo. É porque você vê de acordo com 0, 1, 0, 0, não é com o número que aparece, não. Não, não. Esse número aqui é o número que está armazenado lá dentro. Poderia ser qualquer número. Você analisa sempre o índice da linha
e o índice da coluna. Ok? Os índices. E não o conteúdo dele. Certo? É o índice, não o valor que está dentro dessa posição. Tá? É sempre o I e o J. No caso aqui, porque eu estou utilizando essas variáveis, como o índice da linha e o índice da coluna. Tá? Entendido? Questão 3. Pede para ler uma matriz 8 por 8 e escreva o maior elemento da diagonal principal. Como é que a gente sabe se o elemento está na diagonal principal mesmo? Se I foi igual a J, né? Se o índice da linha foi igual ao índice da coluna. E a soma dos elementos da diagonal secundária. E como é que a gente sabe se o elemento está na diagonal secundária? Se o I mais J foi igual a tamanho da matriz menos 1. Essa questão das diagonais, a gente sempre vai atribuir às matrizes quadradas, né? Então, o mesmo número de linhas é o mesmo número de colunas, tá? Então, por isso que a gente fala em tamanho da matriz. 8 por 8, tamanho da matriz 8. 5 por 5, tamanho da matriz 5, tá? Então, para saber se o elemento está na diagonal secundária da matriz, vou executar esse programa anterior aqui, só para a gente ver aqui, diagonal secundária. Diagonal secundária é essa daqui, ó. São esses elementos que estão aqui, ó. O último elemento da primeira linha, o penúltimo elemento da segunda linha, o antepenúltimo elemento da terceira linha e assim por diante. Então, esses elementos aqui fazem parte da diagonal secundária da matriz. Esses aqui. Certo? Como que a gente sabe se o elemento está na diagonal secundária? Se a soma do índice da linha com o índice da coluna foi igual ao tamanho da matriz menos 1, é porque o elemento está na diagonal secundária. Soma do índice da linha mais o índice da coluna. 0 mais 3? 3. É igual ao tamanho dessa matriz, menos 1? Essa matriz não é 4 por 4? O tamanho dela, menos 1, é 3, não é? 0 mais 3 é igual a 3? É? É, gente? 0 mais 3 é igual a 3? É, acorda. Então, esse elemento está na diagonal secundária da matriz. Esse é outro elemento, linha 1, coluna 2. 1 mais 2 é igual a 3? É, então esse elemento está na diagonal secundária. Linha 2, coluna 1. 1 mais 2 é igual a 3? É, está na diagonal secundária. Linha 3, coluna 0. 3 mais 0 é igual a 3? É, então está na diagonal secundária. Todos esses elementos aqui estão na diagonal secundária. Então, o que o programa pede? Para apresentar o maior elemento da diagonal principal, ou seja, dentre esses elementos que estão aqui, ó, qual que é o maior? E a soma dos elementos da diagonal secundária. Vamos somar todos esses elementos que estão aqui. Então, se um elemento está na diagonal principal, eu preciso comparar um com o outro para saber qual que é o maior. Se o elemento está na diagonal secundária, eu preciso acumulá-lo numa variável de soma, né? Eu preciso somar esse elemento dentro de uma variável. Cada um desses elementos que estão na diagonal secundária. Então, eu nem sei se eu finalizei esse exercício aqui. Vamos ver. Se não tiver finalizado, a gente finaliza agora. Comecei a fazer na aula passada e não terminei de fazer todo de novo, gente. Definir aqui a constante tan como sendo 8, porque o problema pediu uma matriz 8 por 8. Tá? De declarar as variáveis matriz I e J para representar o índice da linha e índice da coluna da matriz. Variável soma, que vai somar todos os elementos da diagonal secundária. E variável maior, que vai armazenar o maior elemento da diagonal principal. Vamos preencher todo o conteúdo da matriz. Preenchimento com conteúdos, com valores gerados aleatoriamente. Percorrendo toda a matriz, cada posição da matriz, recebendo range por 100, para eu ter como valor máximo aqui 99. Tá? Só para questões de formatação mesmo. Em seguida, definir a minha variável maior com o conteúdo da posição 0, linha 0, coluna 0 dessa matriz. Ou seja, eu estou considerando que o primeiro elemento da diagonal principal é o maior de todos. Porque eu tenho que partir de algum item para comparar, né?
Então, eu estou falando que esse primeiro elemento da diagonal principal, até agora, é o maior de todos. E depois eu vou ter que comparar com todos os outros. Então, beleza. Maior recebeu matriz na linha 0, coluna 0. Isso que nós fizemos aqui, ó. Definimos que o primeiro elemento da diagonal principal é o maior de todos, até agora. Soma recebeu 0, porque até agora a soma é 0. Não somei nada. Vai ser substituído. Se eu encontrar algum elemento maior na diagonal principal, eu substituo o conteúdo da variável maior. Então, vou ter que analisar agora todos os outros elementos dessa diagonal principal. Se eu encontrar algum maior do que esse aqui, eu substituo o conteúdo da variável maior. Não. A automática é você percorrer um por um e comparar. Aqui, por exemplo, qual que é a forma automática de fazer isso aqui? Comparar. Todos esses elementos estão aqui. Qual que é o maior de todos? 19. Entendeu? Então tem que comparar para achar qual que é. Apresentei o conteúdo da matriz gerada, tá? Só imprimi o conteúdo da matriz, até agora eu não fiz nada com ela. E aqui nós vamos percorrer todos os elementos da matriz. Se eu encontrar um elemento na diagonal principal, ou seja, se o I for igual a J, eu vou verificar se esse elemento, que está na posição I, J, é maior do que o conteúdo da minha variável maior. Se for, eu substituo a variável maior por este elemento. Ou seja, estou na diagonal principal. Encontrei um elemento maior do que o maior que eu tenho até agora? Se sim, substitui o maior. E aqui eu verifico se I mais J é igual a tan menos 1. O que é isso? Verificando se o elemento está na diagonal secundária. Se o índice da linha mais o índice da coluna for igual ao tamanho da matriz menos 1, é porque esse elemento está na diagonal secundária. Então, eu vou somar esse elemento. Variável soma mais igual é a mesma coisa de dizer que variável soma recebe soma mais matriz na posição IJ. Estou adicionando este elemento à minha variável soma, somando mais ele, né? Acrescentando o conteúdo desse elemento da matriz à minha variável soma. Depois de fazer isso, percorrendo todos os elementos da matriz, eu vou apresentar o maior elemento da diagonal principal, que é o conteúdo da variável maior, e a soma dos elementos da diagonal secundária, que é o conteúdo da variável soma. Comparando o maior, acrescentando na soma. Ao executar este programa, nós temos aqui a matriz que foi gerada. Qual que é o maior elemento da diagonal principal? É 67 mesmo? Tem 41, 64, 27, 16, 67, 64, 37 e 42. Esse é o maior elemento da diagonal principal. Vocês veem que fora da diagonal principal tem outros elementos maiores, 95, 92, 90. Mas aqui eu estou analisando apenas os elementos da diagonal principal. E a soma dos elementos da diagonal secundária. 23 mais 68 mais 22 mais 12 mais 18 mais 4 mais 61 mais 58 vai dar? Confere aí. É isso mesmo. É isso mesmo? Então, a soma dos elementos da diagonal secundária está aqui. Tem vários outros elementos que não foram somados. Foram somados apenas os elementos da diagonal secundária. Certo? E assim nós vamos resolvendo todos os problemas de matrizes. Simples assim, não é simples? Quando que fica fácil trabalhar com matriz? Quando você passa a desenhar. Eu falo, não é brincando não, gente. A partir do momento que você começa a desenhar a matriz e vai aplicando nessa matriz desenhada a movimentação que você tem que fazer, a sequência de passos que você tem que fazer para resolver o problema, fica muito mais fácil escrever o código-fonte. Tá? Então, realmente, desenhe a matriz, papel mesmo. E vá aplicando no seu desenho o que o problema está pedindo. Aí, trabalhar com matriz fica fácil. Não tem como complicar muito matriz. Tá? Quer dizer, que tem, mas eu não complico muito. A próxima questão... Oi? Vai ter prova no conteúdo de matriz. Vai pegar vetores, matrizes, funções... Vetores, matrizes, funções, strings e
ponteiros. Vai ser a última prova. Vai ser no final do semestre. Oi? Normalmente é. Mas se prestarem atenção e entender esse conteúdo, fica fácil. Ela vai ser no papel ou vai ser... Papel, escrita. A próxima. Leia uma matriz 6x6, atribuindo 0 para os valores negativos encontrados fora das diagonais principal e secundária. Todos os elementos que estão fora das diagonais, ou seja, que o I for diferente de J, se o elemento está na diagonal principal, o I é igual a J, né? Então, se o I for diferente de J, I mais J for diferente de tan menos 1. Se o I mais J é igual a tan menos 1, é porque ele está na diagonal secundária, não é? Eu não quero esses elementos. Eu quero os que forem diferentes. Então, para um elemento estar fora da diagonal principal, o I tem que ser diferente de J. Para o elemento estar fora da diagonal secundária, o I mais J tem que ser diferente de tan menos 1. Então, eu garanto que eu vou trabalhar apenas com os elementos que estão fora das diagonais. E aqui eu vou substituir os valores negativos por 0. Para saber se realmente dá certo ou não, um teste que a gente pode fazer é definindo todos os elementos da matriz como sendo negativos. E como é que a gente faz isso? Se os valores que são gerados através da função range são só valores positivos. Como é que eu transformo em valor negativo? Pode ser? Pode. Pega o resto da divisão por 50 e diminui 100. Aí nós vamos ter elementos negativos. Ou multiplicar por menos 1. Se eu multiplicar qualquer valor por menos 1, ele não vai ser negativo? Então, também é uma alternativa. Esse aqui também eu não sei se eu terminei de fazer, se ele está funcionando. Vamos passo a passo aqui. Definindo, então, a constante tan como sendo 6, porque foi solicitada uma matriz 6 por 6. E J, para percorrer linha e coluna da matriz. Preenchimento da matriz. Vou gerar um valor aleatório, até 99, multiplicar por menos 1. Este comando que está aqui vai pegar o valor gerado e multiplicar por menos 1. É correto afirmar que todos os valores dessa matriz serão negativos? Não. Se for 0, não. Porque 0 vezes menos 1 é 0. Então, nem todos serão negativos. Pode ser negativo ou 0. É porque essa questão, acho que é a quarta questão da prova. É por isso que eu estou falando agora. Pode anotar aí. É a quarta questão da prova. Se não é a quarta, é a sexta. Uma das duas. Hã? Lá no final do semestre. Lá em julho, sim. Eu coloquei... O resto da divisão está com 100 menos 80. Para poder resolver o problema. Positivo e negativo. Beleza, sem problema. Tá? Aqui eu quis forçar, né, para todos serem 0 ou negativos, para a gente ver se realmente está trocando só os elementos que tem que ser trocados. Tá? Apresento o conteúdo da matriz gerada. Tá? E aqui estamos percorrendo a matriz, novamente. Se o elemento não está na diagonal principal, se o I for diferente de J, e o elemento não está na diagonal secundária, se I mais J for diferente de tan menos 1, eu vou verificar se esse elemento é menor que 0. Se for menor que 0 é porque é negativo. Se ele é negativo, recebe 0. Por quê? Porque pediu para fazer isso. Atribuir 0 para os valores negativos encontrados fora das diagonais principal e secundária. Se o elemento está fora da diagonal principal e está fora da diagonal secundária, e esse elemento é menor do que 0, substitui por 0. Em seguida, apresento o conteúdo da matriz alterada. Impressão, mesma coisa, Ctrl+C, Ctrl+V lá de cima. Então, preencho a matriz com valores aleatórios. Forcei para ter valores negativos aqui, né, multiplicando por menos 1. Mostrei o conteúdo da matriz.
Fiz as alterações que têm que ser feitas dentro dela, substituindo os negativos fora da diagonal principal e secundária por zero. E, em seguida, apresentei o conteúdo da matriz. Executar. Matriz gerada, elementos negativos ou ao zero aí. Então, pode ser gerado zero também. 0 vezes menos 1 é zero mesmo. Todos os elementos fora da diagonal principal e secundária foram substituídos por zero. Por que todos? Porque todos aqui são negativos. Exceto esse, né? É 0, 0 mesmo. Mas todos aqueles negativos que estão fora das duas diagonais estão sendo substituídos por zero. Esses que estão dentro da diagonal principal ou dentro da diagonal secundária não foram substituídos. Para a gente ver aqui, gerando valores positivos e negativos, então vamos diminuir aqui por 50. Em vez de multiplicar por menos 1, eu vou gerar valor até 99, diminuir 50. Alguns serão negativos, outros serão positivos. Executar. Temos aqui valores positivos e negativos. Estamos substituindo apenas os negativos fora da diagonal. 17 está fora da diagonal, mas não é negativo. 28 está fora da diagonal, mas não é negativo. Então, não substitui. Substitui apenas os negativos fora da diagonal principal e secundária. Menos 16, menos 50. Aqui, menos 45 está na diagonal secundária, então não pode ser substituído. Menos 5 está fora, então pode ser substituído por zero. E assim por diante. Ok? Simples assim? Não tão simples, né? Sim. Uhum. O único jeito de fazer if, o número for positivo, você pode Põe um espaço a mais. Isso. Não tem outro jeito, só isso. Não. Utilizando algum indicador especial, não. É na base da gambiarra mesmo. Gambiarra não, agente técnico provisório. Ou permanente, né? Leia uma matriz 50 por 2, onde cada coluna corresponde a um lado de um triângulo retângulo. 50 linhas, 2 colunas. Primeira coluna, um lado de um triângulo retângulo. Segunda coluna, o outro lado do triângulo retângulo. Declare um vetor que contenha a área dos respectivos triângulos e o escreva. Como é que calcula a área de um triângulo retângulo? Base vezes altura dividido por 2. Isso porque um triângulo retângulo é, na verdade, a metade de um retângulo. Não é verdade? Onde a base é um dos lados do retângulo, a altura é um dos lados do retângulo. Como ali eu só tenho metade do retângulo, divido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Aqui eu estou chamando os dois de lado. Então, o primeiro elemento da linha 0 é um lado, o segundo elemento da linha 0 é outro lado. Num vetor de 50 posições, porque aqui eu tenho medidas de 50 triângulos, retângulos, então, num vetor de 50 posições, eu vou calcular base vezes altura dividido por 2. Como existe aí uma divisão, este meu vetor vai ter que ser do tipo float, né? A minha matriz pode até ser do tipo inteiro, mas o vetor vai ter que ser do tipo float, já que tem aí uma divisão. Então, eu posso ter no cálculo da área. Tá? Aí fica a opção para vocês aí definir como sendo a matriz float ou int. Esse aqui eu ainda não fiz, né? Então, eu vou criar um novo arquivo fonte aqui. Include stdio.h, include stdlib.h, define, 6, né? 6 por 6? Não, mentira. Então nem precisa de tanto. É 50, que é a quantidade de linhas, né? Então, como não é uma matriz quadrada, não vou nem definir o tunnel. Teremos aqui, do tipo int, uma matriz de 50 linhas e 2 colunas. IJ, porque eu vou gerar esses valores aleatoriamente, tá? Sim.
Opa, desculpa, essa é 2. 50 linhas, 2 colunas. Foi o que pediu aqui, né? 50 por 2. E J, para percorrer linhas e colunas, somente para poder gerar todo o conteúdo da matriz, tá? Float. Um vetor, chamar de área, de 50 posições. Vamos preencher a matriz para ir começando de 0, enquanto I for menor do que? Menor do que? 50. E mais. Vou utilizar o for aqui, mas nem precisaria, tá? J começando de 0, enquanto J for menor do que? 2, né? São só 2 colunas. J mais. Matriz na posição linha I, coluna J. Recebe range por 120. Vou colocar números menores. Então, aqui nós preenchemos todo o conteúdo da matriz, tá? Como é uma matriz gerada aleatoriamente, vou apresentar o conteúdo da matriz, tá? printf. Vou chamar aqui de triângulos. Saltar para a linha de baixo, só para a gente ver aqui as áreas do triângulo. For. I começando de 0, enquanto I for menor do que 50. E mais. E aqui, não vou utilizar o for com J, não. Aqui eu já vou imprimir, printf. Vou ver se vocês entendem o que eu vou fazer aqui. E 0. E o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou mostrando aqui? Estou mostrando triângulo tal. Que tal é esse? I mais 1. Quando I estiver valendo 0, triângulo 1. Quando I estiver valendo 1, triângulo 2. Triângulo 3. Triângulo 4. Em seguida, um valor inteiro. Que valor inteiro é esse? O primeiro lado do triângulo, que é linha I, coluna 0. Outro por cento D. O que é isso? O outro lado do triângulo. Linha I, coluna 1. E assim eu vou fazer para todos os triângulos. Os 50 triângulos eu vou mostrar aqui na tela quais são os lados desses triângulos todos. Então, triângulo 1, lado 1 e 7. Triângulo 2, 14 e 0. Não pode ser 0, né? Que bom que apareceu isso aqui, ó. Pode ter um triângulo com lado 0? Não, né? Vou colocar por cento 10. Por cento. Cadê 7? 10 mais 3. Tá lados aí maiores do que quanto? Maiores que 1 e 2. Maiores que 2, né? O 3 aqui inclui. Se gerar 0, soma mais 3, fica 3. Isso por quê? Para não gerar medidas de triângulo 0. Né? Então, aqui, todos os valores gerados são maiores que 3 e menores que 13. Então, entre 3 e 12. Aí nós temos esses triângulos aqui gerados. Certo? A única coisa que eu fiz aqui foi gerar a matriz de triângulos com valores aleatórios. Agora,
nós vamos ter que calcular a área de cada um desses triângulos. Como é que eu calculo a área desses triângulos? Vou utilizar aqui o for para percorrer todos os triângulos, né? Linha por linha. E para cada valor de i, eu vou fazer com que o vetor área na posição i receba matriz na posição linha i, coluna 0, é vezes? Mais, é vezes, né? Vezes matriz na linha i, coluna 1, dividido por 2,0, para forçar que seja gerado um valor float, né? Para considerar o resultado real da divisão. Se eu dividir só por 2, ele vai considerar apenas a parte inteira, porque a matriz toda é inteira. Se eu dividir por 2, vou ter apenas o quociente da divisão, apenas a parte inteira. Então, eu divido por 2,0 para poder armazenar. Por que não com por cento? Porque aqui eu quero o resultado da divisão e não o resto da divisão. Porque o que é a fórmula do cálculo da área do triângulo retângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, essa divisão por 2 não é o resto da divisão por 2, e sim o resultado real da divisão por 2. Então, por isso que a divisão aqui tem que ser com a barra e não com o porcento. Porque eu quero o resultado real da divisão e não o resto da divisão. Certo? Então, com isso, nós teremos armazenado dentro do vetor área a área de cada um dos triângulos que estão dimensionados lá no vetor, lá dentro da matriz. Certo? E agora eu preciso apresentar o conteúdo da área de cada triângulo. Vou fazer isso utilizando esse for, mas depois eu vou voltar aqui para a gente fazer um negócio mais bacana. Vou colocar aqui em printf. Áreas. Em seguida, printf 1%.2f, para sair só com duas casas decimais. Área na posição i. O vetor eu chamei de área ou áreas? Área, sem S. Então, aqui, depois de preencher o vetor área, eu estou apresentando o conteúdo do vetor área. Olha o que vai ser apresentado aqui. Conteúdo da matriz, né? E as áreas de cada triângulo. Vamos lá. O triângulo de base 0 e altura 10, qual que é a área dele? Base vezes altura dividido por 2 é 20. Triângulo 2, base 7, altura 3. 7 vezes 3, dividido por 2, 10,5. Então, aqui, nós temos dentro do vetor áreas a área de cada um dos triângulos que foram apresentados aqui. Ó. Vamos pegar o último aqui. 12 e 4. 48 dividido por 2, 24. A área desse triângulo é 24. E assim por diante. Para apresentar, né, de um jeito mais bacana, vamos fazer uma tabelinha aqui. Vou pegar aqui de forma que a apresentação do triângulo, eu também já apresente a área dele. Eu vou chamar aqui de triângulos. Uma coluna chamada tri. Uma coluna chamada base. Uma coluna chamada altura. E uma coluna chamada área. Escrevi triângulos, saltei para a linha de baixo. Identificação do triângulo, valor da base, valor da altura e a área desse triângulo. Aqui dentro, então, eu vou ter o triângulo, valor da base,
valor da altura, e em seguida a área, que é por cento, ponto 2F. E aqui eu vou colocar, então, o número do triângulo, que é I mais 1, a base, que é matriz I0, a altura, que é matriz I1, e a área, que é o conteúdo do vetor área. Será que vai ficar legal? Vamos ter que fazer alguns ajustes aqui, né? Mas vamos ver como é que vai sair. Vários ajustes, né? Esse aqui tem que pular para a linha de baixo, então tem que colocar o contra-barra N antes do triângulo, mas ficou mais ou menos bacaninha, não ficou? Mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Aqui vamos chegar um pouco para a direita, aqui vai ter o contra-barra N. Identificação do triângulo. Oi? Sim, vamos colocar. Só ver aqui o posicionamento deles. Isso, foi demais. Voltar um. Acrescenta um espaço em cima. Acrescenta espaço em cima. Por cento 2.0. Base 2.d. 2D. Sei lá. Aqui um pouquinho para a direita. Mais um espaço em cima. Mais um espaço aqui. Para que eu fechei o trem? Diminui um da base. Isso. Diminui um da base. Depois da base. Vamos ver aqui. E aumenta um da altura. Aqui. Bonitinho? Ou ainda ficou ruim? E da área diminuir 2. Diminuir, aumentar em cima ou diminuir embaixo? Diminuir embaixo. Aumentar em cima. Né? Mais um. Colocado ali para ficar padrão. Assim, aí, tem um outro ali que tá menor, né? Aí bota 0. Onde? Aqui se fala, né? É 0.8.00. É 0.8.00. Na verdade, 2, né? Não dá, não. Funciona. Ele delimita só o número de casas decimais, né? Número de dígitos antes do ponto ele não delimita, não. É uma gambiarra mesmo, né? Para, se for menor do que 10, colocar um espaço a mais. Mas não vamos fazer isso, não, gente. Já tá bom. Já tá bonitinho. Ficou legal, não ficou? Melhor do que fazer primeiro só a área e depois só os lados, né? E depois só a área. Saiu tudo na mesma tabela. Isso aqui é uma boa questão para a prova, hein? Mas para a prova prática, né? Como nós não vamos fazer prova prática, então esse alinhamento aí não precisa preocupar, não. Questão 6. Tendo uma matriz 6x6, faça um programa para preenchê-la com valores aleatórios menores que 50. Localizar um valor x dentro da matriz, retornando sua coordenada, linha e coluna, informando caso não seja encontrado.
Troca dos valores da segunda coluna pela quarta coluna. Tá? Segunda coluna pela quarta, considera-se aí as colunas. Imprimir a matriz completa no formato quadrado. Imprimir apenas a matriz triangular superior. Observe que no exercício 2, pediu para transformar a matriz em triangular inferior, ou seja, substituindo seus elementos. Aqui eu estou pedindo apenas para imprimir apenas a matriz triangular. Eu não preciso substituir os elementos da matriz. Imprimir apenas os elementos que estão na matriz triangular superior, ou seja, vou ignorar os elementos abaixo da diagonal principal. Vou apresentar apenas os elementos acima da diagonal principal. Matriz triangular superior. A diagonal também apresenta, né? Ela também faz parte da triangular. Tá? Então, os elementos que estão abaixo da diagonal principal, não mostro. Se tiver na diagonal principal ou acima, eu mostro esse elemento. Vamos por partes, né? Muita coisa para fazer nesse programa, mas se você fizer parte por parte, fica mais fácil. Então, primeira coisa, matriz 6 por 6, preencher com valores aleatórios menores que 50. Vamos lá, então. Include stdio.h. Include stdio, stdlib.h. Então, matriz 6 por 6, então vou utilizar o define. Então, 6 tem matriz do tipo inteiro, matriz portanto, IJ, enquanto eu vou só gerar a matriz, que foi o que pediu primeiro, né? Para I começando de 0, enquanto I for menor do que tan, I mais, para J começando de 0, enquanto J for menor do que tan, J mais, matriz na posição IJ, recebe end % 50. Pediu valores menores que 50, não foi? Questão 6. Menores que 50, então por cento 50. Já vou apresentar aqui o conteúdo da matriz. Matriz gerada. Duas estruturas de repetição. Formato quadrado, né? int f % d. Match na posição I, J. int f contra a barra N. Apresentando matriz gerada, né? Vamos formatar aqui os elementos. Ponto 2. Beleza? Só apresentei a matriz que foi gerada. Letra A, beleza. Se a questão vale 10, são 5 itens, já tirei 2. Localizar um valor x dentro da matriz retornando sua coordenada, linha e coluna, e informando caso não seja encontrado esse elemento. Então, vou precisar aqui de uma variável x. E pedir para o usuário, né? Informe o valor a ser localizado. Localizado. F % D. Endereço de x. Esse valor pode ser localizado dentro da matriz ou não. Se ele for localizado, aí você vai dizer valor localizado na posição tal.
Se ele não foi localizado em nenhuma posição, você vai dizer valor não localizado. Certo? E aí? Vou precisar percorrer a matriz, né? Percorrendo a matriz. Se o valor x foi igual ao valor da matriz na posição IJ, é porque ele encontrou, né? Se foi, então, F, a posição que ele foi localizado. É linha. Vou colocar aqui no formatinho. Linha e coluna. I e J. Eu não vou colocar mais um, porque a coordenada é exatamente a linha e coluna. Não na visão do usuário, mas na estrutura interna do sistema. Tá? Não é que esteja errado, não. Mas como aqui pediu a coordenada do elemento, linha e coluna, então eu acho melhor fazer dessa forma, tá? Não é que esteja errado, não. Tá. Se for localizado, beleza. Eu vou colocar um printf aqui. Valor, %d, o conteúdo de x, localizado. Para ver como é que vai ficar, né? O valor de x localizado em tal lugar. E aqui o conteúdo da variável x. Valor a ser localizado. Vamos pegar aqui o valor 41. Ele existe dentro da matriz? Existe? Onde ele está? Mais em algum lugar? 0, 0. Linha 2, coluna 3. E esse aqui, linha 3, coluna 2. Elemento 41 foi localizado. E se o elemento não for localizado? 3. Existe na matriz? Tem? Eu não tinha visto, não. Não, quero um menor que 50, só para gente. 2 tem. 1 tem? Não. Valor 1, localizado. Tem que aparecer aqui que não foi localizado, né? E como é que eu falo isso? Mais um quê? Vou precisar de uma variável de controle para saber se achou ou não, né? O elemento. Então, vou criar uma variável para isso. Vou chamar de achou. Achou, recebe 0. Sendo achou igual a 0, no final de tudo, se achou continuar sendo 0, é porque não achou. Se não, achou, eu vou colocar printf, valor, não localizado. Vou mostrar o porquê, tá? Isso, mas vamos lá. Vamos por partes. Ponto e vírgula aqui. Não é assim que vocês fazem? O 1 não tem, né? Valor não localizado. Agora está funcionando, né? E aí? O 5 tem? Tem ou não? Não. O 2 tem, não tem? Tem. 2 localizado, valor não localizado. O que eu tenho que fazer, então? O conteúdo da variável achou continua sendo 0. No momento em que eu encontrar esse valor dentro da matriz, eu tenho que mudar o valor dele. De quem? Da variável achou. Não é a variável achou que eu estou utilizando para controlar se foi encontrado o valor ou não? Então, se eu encontrei o valor, que é dentro desse if que está aqui, né? Além de imprimir o valor, que é a coordenada dele, eu vou mudar o conteúdo da variável achou. Achou recebe 1, por exemplo. Colocando o valor diferente de 0, automaticamente
ele passa a ser um valor válido, né? Então, dessa forma, 3. Existe? Existe. Valor localizado. 1. Valor não localizado. 41. Valor localizado em todas as coordenadas. 0 é falso. Valor 0 aqui, localizado. Do achou, né? É. Mesma coisa, o não achou é se achou igual a 0. Mesma coisa. Tá? Simples assim? Complicou um pouquinho com esse achou, né? Mas, se você chegasse até esse ponto aqui, de mostrar a coordenada dos valores que foram encontrados, já é meio ponto desse subitem aqui, né? Então, já tirou 3 na prova. Se fez o achou, já tirou 4. Sim. Vamos fazer isso aqui agora. Não dá certo. Aí você para de localizar. Eu vou ter mais de uma coisa aqui, vou usar a chave. Tirar a estrutura desse achou aqui. E usar um else. Vou usar o else aqui com printf, tá? Depois a gente usa com return, que você sugeriu. Vou colocar comentário aqui, o restante, tá? O que isso aqui vai fazer? Eu vou colocar um contrabarra ainda só para você ver que é a quantidade de vezes que vai aparecer. Por que eu não posso usar o else, né? Porque para cada elemento ele vai verificar se está lá. Se não tiver, já coloca não localizado. Ele vai aparecer não localizado para todos os elementos que não forem localizados. 41 existe. Por que o else não funciona, né? 41 foi localizado, mas não achou na segunda, não achou na terceira, não achou na quarta. Aqui ele foi localizado. E para toda vez que ele não encontrou, ele vai falar que não foi localizado. E qual foi a outra sugestão? Return 0. Colocou o printf não localizado, depois return 0. Vou manter o varra n. Valor não localizado. E o return 0 aqui dentro, né? Valor 41 existe? Exatamente. Isso porque está na primeira posição. Vamos pegar um elemento que não está na primeira posição. O 11. Entendeu? Aí não mostra todos os elementos. Então, o jeito que vai resolver o problema é utilizando realmente a variável achou. Pode explicar essa variável aqui? Sim. Essa variável achou nós criamos para poder controlar. Esse ao fim do programa é porque ele não entrou dentro desse if que está aqui, ó. Porque eu só altero o conteúdo dessa variável dentro do if. Que é o quê? Eu encontrei o elemento em algum lugar. Se o elemento foi encontrado em algum lugar, o achou recebeu 1. E para dizer que o elemento não foi localizado, o achou tem que ser igual a 0. Se não achou, é a mesma coisa dizer se achou for igual a 0. 0 não representa falso na linguagem C? Então, não achou, não 0, não falso é verdadeiro. Então, ele vai falar. Não foi localizado. Mas ele só pode dizer que não foi localizado se ele realmente não entrou dentro desse if.
Porque basta mudar o valor dele. Eu não preciso contar quantos ele achou. Só de mudar o valor da variável achou, eu já sei que ele entrou nesse if. Então, aqui tanto faz fazer achou mais, achou recebe 1, achou recebe 5, achou recebe 5.000. Qualquer valor diferente de 0 para a variável achou é porque ele entrou aqui. E se for diferente de 0, é porque ele foi encontrado, então eu não posso mostrar que ele não foi localizado. Certo? Aquele achou ali está sendo considerado no começo, né? Não achou, seria o achou zero. A variável achou que está aqui nesse momento. Se ele não entrou aqui nenhuma vez, ele continua sendo 0. Se ele entrou aqui pelo menos uma vez, ele passa a ser 1. Então, ele avalia o conteúdo dessa variável. Ela pode ter sido alterada ou não. Se não foi alterado, permanece 0, ou seja, ele não entrou aqui e não localizou o elemento. Se ele foi alterado, ele passa a valer 1, então ele não pode dizer que ele não localizou. É só mesmo para controlar. Entrei no if ou não entrei? Se entrou, achou é 1. Se não entrou, achou é 0. Então é porque o elemento não foi localizado. Esse if não foi atendido. Né? Essa condição do if não foi atendida. Então resolvemos o problema aqui da localização. Tem que fazer mais o quê? Trocar os elementos da segunda coluna pela quarta. Tem aqui uma matriz. Trocar os elementos da segunda coluna pelos elementos da quarta coluna. Coluna 1, coluna 3. Vamos simular aqui essa troca. Vou trocar o elemento 0, 1 pelo elemento... Qual que é? Esse aqui eu vou trocar com qual? Com esse, né? Elemento 0, 1 com o elemento 0, 3. Vou trocar o elemento 1, 1 com o elemento 1, 3. Vou trocar o elemento 1, 2. É? Esse aqui? É o 1, 2? Vamos acordar, gente. É 2, 1. Pelo elemento 2, 3. Vou trocar o elemento 1, 3. 3, 1. Com o elemento 3, 3. Esses são os elementos que eu quero trocar. Para esses elementos aqui, a coluna vai ser sempre 1. Para esses elementos aqui, a coluna vai ser sempre 3. E o que que varia aqui? Número da linha para todos os elementos. Então, com uma estrutura de repetição, que eu tenho uma variável que vai de 0 até o final da matriz, né? Aqui é uma matriz 4x4, mas lá no exercício é uma matriz 6x6. Então, vou ter um elemento que vai de 0 a 5 e um elemento, esse mesmo elemento que vai de 0 a 5, eu vou fazer na troca desses elementos da matriz. Coluna sempre 1, coluna sempre 3 e a linha variando. Então, beleza. Uma estrutura de repetição resolve esse problema. Estou aqui com a variável i, representando o índice da linha. E vou fazer a troca. A troca igual naquele exercício anterior. Vou precisar de uma variável chamada troca. Vou declarar essa variável lá. Então, troca. Recebe mate na posição i 1. O i não vai variar? O 1 não. Então, mate na posição i 1. Esse elemento que está aqui vai receber esse. Mate na posição i1 vai receber mate na posição i3. Sempre 3, não muda. O que muda aqui é o i.
E mate na posição I3, recebe, troca. O conteúdo desse aqui vai lá para a variável troca. 16. Linha I, coluna 1. Mate na linha I, coluna 1, esse aqui, vai receber mate na linha I, coluna 3. Esse aqui. 16 vem para cá. Deixa eu mudar esses valores aqui, né? Só para fazer realmente diferença. Então, aqui está a variável troca. Recebeu esse elemento. Essa posição vai receber o 12. E essa posição, I3, vai receber troca. 16. Certo? E assim, nós vamos trocar todos os elementos da segunda linha pelos elementos da quarta, da segunda coluna pelos elementos da quarta coluna. Onde o I varia e a coluna não. O I varia e a coluna não. Aqui vai ser sempre 1 e aqui vai ser sempre 3 para a coluna. Trocando os elementos, eu vou mostrar agora, novamente, o conteúdo da matriz, como eu já estou mostrando aqui, né? Vou copiar lá de cima a impressão. Matriz trocada. Coluna 2, coluna 1, com coluna 3. Executar. Ele vai seguir a sequência do programa, né? Então, gerou a matriz, mostrou, valor a ser localizado, 41, por exemplo, mostrou tudo aqui, faltou quebrar uma linha, né? Matriz trocando a primeira linha com a coluna 1 com a coluna 3. Vamos conferir. Coluna 1, tá aqui. 17 trocou com 0. 8 trocou com 14. 27 com 41. 36 com 4. 32 com 16. 26 com 38. Funcionou? Vou quebrar uma linha aqui. 2. Mais 2 pontos na prova. Fácil demais, tá? Essa prova. Imprimir a matriz completa no formato quadrado. Mais 2 pontos. Já estou fazendo isso. Imprimir apenas a matriz triangular superior. E aí? Matriz triangular superior. Como eu já estou imprimindo, né? Vou mostrar aqui. Matriz triangular superior. Tá. Eu posso imprimir todos os elementos da matriz? Não. Então, precisa aqui de uma condição, né? Eu só vou imprimir o elemento se... O quê? Se estiver acima da diagonal principal, né? A diagonal principal também pode ser considerada para triangular superior? Pode. Então, se o I for menor ou igual a J. Não é? Não está do jeito que eu quero ainda. Valor ser localizado, 5. Localizado. Trocou os elementos da segunda coluna com a quarta coluna. Matriz triangular superior. É isso mesmo? Quais são os elementos da matriz triangular superior? Vamos lá. 41, 00, 34, 17, 19, 24. 14, 12, 8, 5, 45. 11, 27, 45, 42. 36, 2, 3. 18, 45. E o 12. Os elementos estão corretos? Estão. A apresentação aqui é que não está. Isso por quê? Ele está verificando. Está acima? Está. Então, imprime. Porém, onde os elementos não estão, que são esses aqui, ó,
eles precisam ser ocupados de alguma forma, com espaço em branco, porque eu não estou imprimindo o conteúdo deles. Então, para imprimir no formato certinho, se é o elemento que eu quero imprimir, beleza. Se não, vou imprimir espaço vazio, que aqui vai dar 1, 2 dígitos, 3. 4 espaços. Será que é o suficiente? Valor ser localizado, 8. Localizado, matriz com a troca e matriz triangular superior. Não alterei o conteúdo da matriz. Se eu imprimir a matriz completa, novamente, vocês vão ver que o conteúdo da matriz não foi alterado. Eu apenas mostrei a matriz triangular superior. Matriz triangular superior, a matriz completa continua aqui. Não modifiquei o conteúdo dela, como a gente fez lá na questão 2. Certo? Tirei 10 na prova, nessa questão, né? Essa é uma boa para cair na prova, hein, gente? Não. É que tá muito grande, precisa dar É não, moço. A gente ensina o primeiro, só deu meio. Vai ser a prova só funciona. Vai cair as questões teóricas, né? Vai ter que dar em pouco, mas sim. E a prova vai valer 25 ou 30, né? É 25. 25. Essa questão vale 10, a restante vale 15. Fica bom, não fica? Já estou apresentando a resposta da prova para você, gente. Como eu estou gravando e vou disponibilizar a gravação, aí vocês assistem 4, 5 vezes antes da prova. Só não pode gravar e vir com fone de ouvido, tá? Isso aí não pode, não. O pessoal de casa tá aí ainda, né? Eu não estou acompanhando o chat aqui, viu? Está sem áudio? Ah, não, foi lá no início. São as duas alunas que falaram que não conseguiriam vir porque não tem condução. Aí eu fiz o compromisso de transmitir. E, por fim, leu a matriz 100 por 10, que se refere às respostas de 10 questões de múltipla escolha de 100 candidatos. Leia também um vetor de 10 posições, contendo o gabarito de respostas que podem ser A, B, C ou D. Seu programa deverá comparar as respostas de cada candidato com o gabarito e emitir um vetor resultado contendo a pontuação correspondente. Nós temos, então, uma matriz que tem as respostas dos 100 candidatos a um processo seletivo. 100 por 10. 100 candidatos, 10 questões. Matriz 100 por 10, com as respostas dos candidatos. Vetor de 10 posições com o gabarito. E eu preciso também de um vetor com a nota de cada candidato. Esse vetor com a nota de cada candidato, que é o resultado, ele vai ter quantas posições? 100 ou 10? São quantos candidatos? 100. Então, o vetor resultado tem que ter 100. São quantas questões? 10. Então, o vetor de gabarito tem 10 posições. Quem conseguiu fazer essa aqui? Só? Que isso, gente? Vamos lá, então. Observando que as respostas A, B, C ou D não são valores inteiros, tá? Quem digitou... Não, individual. Quem digitou o gabarito e as respostas dos candidatos, para quem fez? Gerou aleatoriamente ou digitou? Digitou. 100 vezes 10, 1000 respostas. Coisa demais, hein? Porque eu conheço uma função que gera valores aleatórios, só que são valores inteiros, né? Como é que a gente pode fazer isso? Teve alguém que me tirou essa dúvida, eu expliquei. Quem foi?
semelhante ao hexadecimal. Ou tem outro meio também de fazer, né? Um agito técnico. stdli.h. Vai. Oi? Tabela ácida. Vamos definir isso aqui. Bem. Botei aqui, então, do tipo caractere, porque a minha matriz, que é 100 por 10, vai ser de caracteres. O gabarito de 10 posições também vai ser do tipo caractere. Do tipo inteiro, nós teremos o resultado com 100 posições. Vou declarar a variável IJ para representar índice e coluna aqui da matriz. O que mais? Se precisar de mais alguma coisa, a gente volta. Vou gerar o conteúdo da matriz. Para ir começando de 0, enquanto i for menor do que 100, e mais. Com óculos eu não enxergo porque fica embaçando por causa dessa máscara. Fala nisso, vai voltar a ser obrigatório, viu, gente? Okay. Máscara. Para J começando de 0, na cidade e no instituto. Enquanto J for menor do que 10, J mais. Aí obriga a gente a usar máscara. Mate na posição IJ recebe rende alguma coisa. Vou apresentar o conteúdo dessa matriz. Isso aqui vai virar um negócio bacana, viu, gente? Você não poderia apresentar a matriz da primeira forma? Não, moço, é um de cada vez. Printf. O conteúdo da matriz é caractere, né? Então, %C. Mate na posição IJ. Printf. Barra N. Olha só o que isso aqui vai virar. Olha que legal, cara. Tem aqui vários caracteres. O E tá aqui. O O. Não. São caracteres que existem no computador. Oi? Tipo isso, né? Só que aqui vamos restringir um pouco. Vou usar aqui 1% 4. O que é 1% 4? 10. Gerar só valores até 10. Vamos ver o que isso aqui vira. Figurinha aqui, né? 100, gerar até 99. O que vira isso aqui, ó? Ó, já melhorou um pouco. Já tem aqui alguns caracteres que dizem respeito realmente ao gabarito, né? O D está aqui, o F está aqui. Né? Pessoal, é o seguinte. Todos esses caracteres alfanuméricos e outros caracteres que são interpretados pelo computador, eles obedecem uma codificação que são definidas através da tabela ASCII. É uma tabela de conversão de caracteres. Vamos pesquisar que tabela é essa aqui. Ó. Tabela ASCII. Vocês usam lá no banco de dados? Nunca usei, não. Uhum. Cada caractere tem um valor inteiro decimal equivalente. Letra A, 65. Letra B, 66. Letra C, 67. Letra D, 68. Olha que legal. Como eu estou gerando valores inteiros aleatórios,
Se eu conseguir gerar valores entre 65 e 68, automaticamente já tenho letras de A a D. Não tem? Entre 65 e 68. O menor valor gerado é o 0, né? O maior valor gerado que eu posso ter aqui são 4 possibilidades. A, B, C ou D. Se eu conseguir transformar esses valores gerados em 65, 66, 67 ou 68, automaticamente eu já tenho equivalência de A, B, C ou D. O que eu vou fazer aqui, então? Vou gerar 0, 1, 2 ou 3. E a esse valor que foi gerado, eu vou somar mais 65. Se gerar 0, mais 65 vai dar letra A. 1 mais 65 vai dar 66, que é a letra B. E assim por diante. Então, com isso, eu consigo gerar valores de A até D, seguindo o padrão da tabela ASCII. 65 vira A, 66 vira B, 67 vira C, 68 vira D. Se eu imprimir, né, como caractere, o valor que foi gerado em T, ele vai sempre fazer essa conversão para mim, sem eu precisar me preocupar com o se não, né? No caso lá, se 0, então considera A. Se 1, considera B. Foi assim que você fez, né? E no resultado também? No gabarito? Ah, tá. Nossa. Nossa. Mas foi bom, né? Agora você já aprendeu a técnica nova aqui, ó. Isso aqui a gente usa muito, viu, gente? Essa conversão de inteiro para caractere, tá? Utilizando a tabela ASCII. Então fica a dica aí para vocês utilizarem sempre quando tiver que trabalhar com gabarito. Então, com isso, nós geramos a matriz de respostas. Vamos gerar também a matriz, o vetor de gabarito, tá? Vou gerar aqui, então, o gabarito. Com a mesma técnica, tá? São 10 questões. Estou utilizando aqui a variável J para percorrer o vetor gabarito, gerando as respostas. Então, aqui é printf /n respostas /n printf para gabarito C gabarito na posição J. Gerei aqui, então, as respostas e aqui, gabarito. Tá? Então, da primeira questão a resposta é D, da segunda questão é A, da terceira questão é D e assim por diante. Tá? Oi? Pode ser, ó. Já pensou se coincidir? Que bacana que ia ser. E agora nós vamos comparar o gabarito com a resposta para saber qual que é a nota de cada um dos candidatos. Vou ter que percorrer toda a matriz para I começando de 0, enquanto I for menor do que 100, I mais, for J começando de 0, enquanto J for menor do que 10, J mais. Na verdade, nós temos aqui um vetor resultado, né? Então, eu posso já inicializar o vetor resultado com 0 e já ir somando dentro da própria célula do vetor resultado, tá? Como é que a gente vai transformar o vetor resultado em 0?
J começando de 0, enquanto J... Vou usar aqui a variável I, tá? Só para não confundir. Menor do que 100 e mais. Então, o resultado na posição I recebe 0. Com I, 0. Com isso, então, nós estamos inicializando o vetor resultado com 0. Todas as posições do resultado começam de 0. E a partir do momento que eu for avaliando, se a matriz, que são as respostas, né? Como é que eu chamei lá o vetor? A matriz mate mesmo. Se mate na posição I, J, é igual a gabarito. Gabarito, né? Na posição I ou J? O I vai de 1 até 100. O gabarito vai só de 0 até 10. Então, J. O I é o candidato. J é a resposta dele da questão J. Então, da questão 0, da questão 1, da questão 2. E eu vou comparar com o gabarito da questão 0, 1 ou 2. Tá? Se for igual, resultado na posição I mais. Porque esse candidato acertou mais uma questão. Vetor resultado traz o resultado de cada candidato. Quem é o candidato? I. São 100 candidatos. A resposta dele, a resposta de cada candidato está em cada linha. Na linha I, coluna J, é a resposta daquele candidato para a questão J. Comparando com o gabarito na posição J, que diz respeito às questões. Então, vou comparar a posição J. Com isso, só para vocês visualizarem aqui, ainda não resolvi essa questão do resultado, tá? Eu vou comparar sempre a coluna 0 da matriz com a posição 0 do gabarito. A coluna 1 da matriz com a posição 1 do gabarito. A coluna 2 da matriz com a posição 2 do gabarito. De qual candidato? Do candidato 0, que é esse elemento. Candidato 1, candidato 2 e assim por diante. Então, por isso que o resultado eu vou sempre somar na posição I, que diz respeito ao candidato. Se o primeiro candidato acertou 3 questões, o resultado dele é 3. Para cada questão que ele acertar, eu acrescento mais 1 no resultado. Em seguida, então, nós vamos apresentar o resultado de cada candidato. Resultado. E aqui dentro. Printf. Candidato tal. E a nota dele, por cento dele. Candidato tal é candidato I. I mais 1, né? Pode ser. E a nota dele é resultado na linha I. Vamos colocar um em cada linha. Sim. Se o candidato acertar um do J, ele não vai passar por causa? Não. Ele continua com... Então, ele comparou. Acertou? Sim, acrescenta. Se não acertou, não faz nada. Aí o J vai variando aqui de 1 em 1. Não. Aqui ele compara sempre para o mesmo I todos os J. Dessa forma, então, nós temos a matriz das respostas, o gabarito. Candidato 1 acertou 3 questões. É isso mesmo? Vai ficar ruim aqui para comparar. Vamos pegar o último candidato. Mais fácil. Acertou 5 questões. Acertou a primeira? A segunda? Terceira? Quarta? Quinta? 1,
2, 3, 4, 5. Acertou? Não. A B não, né? Acertou 5. Então, ele realmente acertou 5 questões. Sim. E se lá para analisar, se quiser enumerar. Enumerar o quê? Questão dos candidatos lá, que tudo bagunçado. Você achar candidato com 50 em no Brasil, tem que comprar, né? Ah, você fala aqui na matriz? Vai. Tranquilo. Na hora que a gente imprime a matriz, tá aqui, cadê? Respostas. Aqui, além de mostrar a matriz, eu posso mostrar quem é o candidato, né? Porcento D. E as respostas dele. E mais um, né? Opa. Não é para todos, né? É só para linha. Respostas. Candidato. Porcento. Aqui pode ser o 1 direto. E para cada outro elemento, porcento D. E mais um. Complicou? Mostrou o primeiro. Pulou para a linha de baixo. E mais um. Resolve. Ah, carniça. E mais um, porcento D. Contra a barra N, porcento C. Ah, tá aqui. Agora vai. Cada candidato. Ficou 2 vezes. Só embora, né? O que 2 vezes? Ah, tá. Por causa disso aqui, ó. Eu tenho que mostrar antes dele e mais 2. E para o último eu não vou mostrar, mas eu não vou fazer essa comparação aqui, não. 1. Eu estou mostrando 101 aqui, mas não existe 101, tá? Eu não mostraria só esse último aqui. Mas aqui já tem a apresentação correta. Não sei. Quem é você? Pois é, você que atrasou aí a chamada. Agora espera. Agora espera aí. Pessoal de casa, tranquilo, pessoal? Mais ou menos? E aí, Taimara, Stephanie? Vou fazer a chamada aqui. Taimara e Stephanie estão presentes. Professor, virtualmente, né? Será que estão mesmo? Será que não deixar só ligado aí saindo? Manda falar um aí para Fala presente aí. Sim. A mãe do Bruno sofreu derrame, tem que ter mostrado no destacado. Tá. Ela estava internada? Acho que não, acho que foi hoje. Foi hoje. Uhum. Alessandro, Ana Clara, Angélica, Beatriz, Bruno. Tá. Clayton, Daniel, Danilo, Danley, Daiane, Emanuele, Gabriel Ávila, Gabriel Pereira, Henrique Cota, Henrique, João Pedro, Júlia, Cauã, Laira, Leidiane, Lohane, Marcelo, Mariana, Matheus, Natália, Mirovel, Paulo Henrique, Rainan, Raul, Robert, tá bem. Stephanie, Presente. Taimara. Taimara foi dormir, né, Taimara?
Valdemar? Valdemar? Vitor? Ian? Ok, pessoal. Então, até amanhã.